Eu vou te explicar de uma maneira bem sucinta qual que é a minha ideia com esse vídeo. E esse vídeo vai demandar um pouquinho mais de edição, um pouquinho mais de trabalho, então eu espero que você goste de verdade desse vídeo. Porque hoje eu vou te mostrar como Deus ele age e como Deus trabalha como designer. Eu não quero focar só na minha área de design gráfico, vou dar alguns exemplos aqui para vocês, mas a ideia do designer, eu vou explicar para você o que é um designer em si. A palavra designer vem da raiz de designo, né? Aquilo ou alguém que dá designo a alguma coisa, ou seja, que gera função, que aplica função. E, enfim, eu quero chegar num ponto de que um bom designer, ele é alguém que gera função, sim, mas que consegue trabalhar um conceito junto com a função e que gera isso de maneira perceptível ou imperceptível, consciente ou não, para as pessoas daquilo que ele está como ideal aplicando no seu trabalho. Tá, eu vou tentar tornar isso mais simples o possível. Ser um designer não é apenas você criar algo, produzir algo que seja bonito, ele tem que ser funcional. Tá bom, então ele tem que ser bonito, funcional, mas quando ele é bonito, funcional e consciente, transformador, gera um impacto muito maior nas pessoas, mesmo que isso não seja consciente para elas, mesmo que as pessoas não tenham a percepção do quanto isso é diferente e o quanto isso afeta a vida delas. Eu quero mostrar para você como Deus age da mesma forma, como Deus, ele, além de designar certas coisas de maneira impressionante, Deus ainda faz isso com excelência e que comunica a nós o tempo inteiro. E eu quero abrir para você esse começo te explicando justamente sobre o que eu tinha falado num vídeo sobre Provérbios 23, que fala sobre a glória de Deus é encobrir algumas coisas e a glória dos reis é descobri-las. O que eu quero te mostrar é como Deus, ele gosta de encobrir certas coisas para que à medida que nós venhamos a descobrir, nós venhamos continuar com a chama acesa, interessados em procurar e conhecer mais a respeito de Deus. Um exemplo que eu vou dar para você aqui é um termo que tem no cinema que chama Show Me But Don't Tell Me, que traduzindo para o português é me mostre, mas não me diga, que tem justamente essa função. Um bom roteiro, um bom designer, um bom editor, alguém que tem uma visão artística, por isso que eu coloquei apenas o termo designer, que é quem designa a função, quem designa o objetivo, ele tem que pensar justamente isso nos seus projetos. Eu tenho que dizer sem precisar dizer. Um bom exemplo disso, talvez seja spoiler para você, mas no filme Gato de Botas 2, na cena final, onde o Gato de Botas vai lutar contra o Lobo Mau, ele descobre que o Lobo Mau não é nada além do que a própria morte. E quando ele vai lutar com a própria morte em alguma cena, ele perde o medo da morte. E ele desafia toda a ansiedade, todas as coisas que o filme carrega ao longo dele, dentro do Gato de Botas. Ele desafia o lobo e quando ele começa a vencer, ou seja, ele venceu o medo, ele venceu a sua ansiedade, ele venceu o seu desespero e ele derruba o lobo e a espada dele cai nos pés do gato. Ele chuta a espada de volta pro lobo e nessa cena é muito interessante porque o artista fez questão de quando ele chuta a espada de volta pro lobo, o lobo olha pro gato. A imagem é literalmente o lobo refletido nos olhos do gato. O que não está explícito em te dizer ou te falar isso, mas está mostrando que para vencer muitas vezes o nosso medo, a nossa ansiedade, nós temos que olhar a morte nos olhos. E é isso que é o show me but don't tell me. É me conte, me mostre sem precisar falar nada. É exatamente isso que Deus faz o tempo inteiro e é exatamente isso que um designer faz o tempo inteiro. É isso que eu fiz com essa arte. Por exemplo, nós estávamos vivendo o mês da visão e o nosso objetivo era que as pessoas entendessem que a visão da nossa igreja, os alvos da nossa igreja, a missão de existência da nossa igreja não está ligada a uma pessoa, não é só sobre o pastor, mas é quando toda a comunidade assume a própria visão para si. É quando toda a comunidade entende o seu alvo e o seu objetivo como membro de uma igreja. E aonde eu quero chegar com isso? Você coloca pessoas, elementos de pessoas da imagem, mas cada pessoa não tem a sua própria visão. Por isso eles não têm os olhos. Porque no lugar da visão existe um post-it. E aí a gente entra em outro ponto onde nós lemos lá em Abacuque 2, onde diz: escreva a visão de maneira clara. Ou seja, a ideia de escrever a visão, de colocar no papel, e o post-it é justamente isso, é para te lembrar, é uma maneira física de te lembrar de algo. Então, quando nós temos um post-it com partes da visão
nos olhos dessas pessoas da imagem, nós estamos transmitindo esse sentimento. A visão da igreja é a minha visão e eu preciso lembrar dela o tempo inteiro. Deu para entender o quanto essa percepção artística e designer faz diferença na construção das nossas obras? Tá, mas como é que Deus usa o design para conversar com a gente? Como é que Deus fala com a gente dessa forma? O que eu quero mostrar para você não é só sobre a minha profissão ou sobre a área de trabalho que eu faço ou uma paixão que eu tenho que é por arte. Não é só sobre isso. O que eu quero mostrar para você é como Deus fala conosco, muitas vezes como no Gato de Botas, coisas tão profundas e intensas que estão na nossa frente e nós não percebemos. Eu quero te provocar com algumas situações para que você entenda que Deus é um Deus de detalhes e que esses detalhes aumentam em você a percepção do que Ele pode fazer de verdade. Tá, um exemplo simples para você, pode ser? Quando nós lemos lá em Mateus, quando Jesus está falando do Sermão do Monte, tem uma frase do Sermão do Monte que ele diz: olha, quando te pedirem para andar 1 milha, vá e caminhe a 2ª milha. Isso, para nós, parece ser uma coisa muito bonita, muito linda. E a gente até prega, olha, quando a sua mãe te mandar lavar as vasilhas, vá e lave o banheiro. E é muito bonito isso. Sim, aquilo que você já está vendo já é marcante e o suficiente para te tocar. Mas quando você para entender o contexto do que Jesus está falando, ele está falando de uma lei romana sobre os povos conquistados. O povo judeu não se rendeu facilmente a Roma. Houve guerra, houve conflito, houve luta. E depois dessas lutas, quando Roma ganhou, eles determinaram algumas leis justamente para inibir os judeus de terem qualquer reação. É como se essas leis colocassem eles de volta na caixinha e no lugar deles. Uma forma de humilhá-los publicamente por terem tido algum tipo de revolta, algum pensamento de revolta em algum momento. E uma dessas leis foi justamente essa. Se um soldado romano passar e ver um judeu, ele tem o direito de pedir para que esse judeu carregue as suas roupas, carregue as suas armas e os seus equipamentos de batalha por até 1 milha. Então, quando Jesus diz, quando te pedirem para andar 1 milha, ande a 2ª, ele não está falando da sua mãe, ele não está falando do seu irmão ou do seu melhor amigo. Ele está falando da pessoa que te humilha, que está fazendo isso para te humilhar, para te denegrir. O que Jesus está falando não é para você andar a 2ª milha apenas para sua mãe, mas para quem xinga a sua mãe. O que Jesus está falando não é para você andar a 2ª milha apenas para o seu melhor amigo, mas para quem assassinou o seu melhor amigo. Então esse tipo de mensagem, esse tipo de coisa é tão carregada na mensagem de Jesus que realmente choca as pessoas daquela época. Mas para nós, se nós não nos atentarmos, se nós não vermos o detalhe artístico de Deus, os métodos de design, os métodos de busca e curiosidade a respeito da palavra, nós deixamos essas coisas se perderem. É muito mais intenso essa percepção da 2ª milha quando você percebe que ela não é só para quem você gosta, mas ela é principalmente para quem é seu inimigo. Tá bom, beleza, você vai virar pra mim e vai falar assim, beleza, eu já assisti isso no The Chosen e eu já sabia essa é muito simples, tá bom, vamos pra uma um pouco mais profunda e aqui eu quero que você perceba o quanto Deus ele é criativo, o quanto Deus ele é maravilhoso em nos mostrar nos detalhes da nossa existência e principalmente da sua palavra, o quanto ele está presente e o quanto ele conversa conosco. Algo que muita gente não gosta na Bíblia é genealogia, certo? Ficar lendo quem era filho de quem, neto de quem, não é uma coisa fácil de ler na Bíblia e eu tô contigo, eu não acho simples e fácil. Mas quando você para entender nos detalhes o que tem ali por trás, você vai perceber algo sobrenatural. Se a gente pegar as primeiras linhagens da Bíblia, desde Adão, nós vemos que Adão gerou Abel e Caim, nós vemos que também depois Deus dá um outro filho que se chama Sete, esse Sete gera Enós, depois Cainã, depois Malalel, olha o nome bonito, depois Jared, depois Jared gera Enoque, Matusalém e por fim Lameque e depois Noé. Tá, esses nomes estão em algum lugar, por isso que eu disse que vai precisar ter uma ediçãozinha melhor aqui para você acompanhar. O que eu quero que você acompanhe comigo aqui é, cada nome dessa linhagem tem um significado muito mais profundo do que você imagina. Acompanha comigo, eu vou explicar para você, vai ficar claro em alguns instantes. O significado do nome Adão é homem. O significado do nome Abel significa sopro, ou vento, ou ar. Sete, que é o outro filho de Adão,
é compensação, ou colocado, ou substituído, compensado. Enos significa homem mortal, Cainã significa possuído, Maalalel significa glória de Deus, Jared significa descendente ou povo que desceu, ou seja, que desceu descendente. Enoque significa dedicado ou consagrado. Matusalém significa quando morrer ou derramamento. Lameque significa cair de posição ou oprimido ou pobre. E Noé significa consolo. Temos vários nomes, vários significados de nomes, e aonde eu quero chegar com você a respeito disso. Então, beleza. Nessa genealogia, Deus já deixa registrado o plano dele de redenção. Você percebe Deus já deixando a assinatura dele como um ótimo designer sobre o plano dele para a humanidade. Se você pegar o nome de cada um dos que estão aqui, e eu tô com uma colinha para me ajudar, você vai entender que a mensagem de Deus na história é essa. Deus tem um plano, ele vai enviar um homem, Adão, como compensação pelo pecado, ou seja, Sete. E esse homem será um homem mortal, Enos. Esse homem mortal será possuído, Cainã, pela glória de Deus, Maalalel, e ele vai descer na terra, Jered. Esse homem que possuído da glória de Deus vai descer na terra, será consagrado, Enoque, e quando ele morrer, ou seja, Matusalém, ele vai liberar sobre o oprimido, sobre o pobre, Lameque, o consolo, ou, melhor dizendo, o consolador, Noé, e trazendo bem claro o Espírito Santo. Tá, eu vou ser mais específico, que eu imagino que isso aqui tenha ficado uma loucura na sua cabeça, beleza? Então eu vou ser mais específico. Aqui, através dos nomes, Deus está dizendo que enviaria um homem cheio do Espírito Santo, um homem que seria a compensação, possuído da glória de Deus, um homem mortal, que desceria dos céus, seria consagrado e que quando ele morresse, ele traria sobre nós oprimidos, pobres, afastados de Deus, traria sobre nós o Consolador, o Espírito Santo. Tudo isso apenas pelos nomes da descendência de Adão até Noé. Uma assinatura de Deus para nos mostrar: ei, eu tenho um plano e o meu plano é esse. E sim, agora talvez isso deve ter explodido a sua mente, deve ter fervilhado em você, mas eu quero te mostrar o quanto Deus trabalha dessa forma, o quanto Deus trabalha nesses detalhes. Para te mostrar como Deus trabalha dessa forma, eu quero te contar uma história minha. No meu aniversário desse ano, eu ganhei uma camiseta que ficou muito grande para mim. E eu precisava trocar e eu guardei a notinha e a camiseta dentro do carro, na esperança de que em algum momento eu iria no shopping para trocar essa blusa. Acontece que eu não fui depois do meu aniversário e depois de uns 2-3 dias eu fui cortar o cabelo. Cheguei lá para cortar o cabelo, estou cortando o cabelo e eu entro num assunto com o meu cabeleireiro a respeito de Deus, a respeito do evangelho, a respeito de igreja. E ele abre o seu coração e conta muitas coisas sobre si. Naquele momento, meu coração começa a queimar. Parece que o Espírito Santo está fazendo alguma coisa que eu não estou sabendo ainda. E em algum momento da nossa conversa, eu pergunto como é que ele tá, afinal ele está crescendo, malhando, ficando mais forte. E ele me diz: olha, é muito bom todo esse processo, mas a única coisa que tá sendo difícil pra mim é que eu tô ficando sem roupa pra usar. Eu já não tenho camiseta que me serve, porque todas ficaram muito pequenas. Naquele momento é como se o Espírito Santo estivesse me incluindo no seu projeto detalhista sobre a humanidade, sobre as pessoas que ele ama. E eu entendi, eu tenho uma missão. Eu fui no carro, peguei a camiseta, entreguei pra ele e eu só disse: olha, isso aqui é só pra Deus te mostrar que ele cuida de você e ele te ama. Muitas vezes Deus vai agir dessa forma e nós precisamos estar atento a esses detalhes. O que eu quero te incentivar, além de ter essa visão detalhista de quem é rei, de quem é nobre e procura descobrir as coisas eternas, procura descobrir as coisas celestiais, procura descobrir os rastros de Deus na história. E eu não digo só sobre a Bíblia, mas sobre tudo que existe no universo, mas principalmente sobre a sua sensibilidade em ver Deus nos detalhes. Deus quer usar pessoas sensíveis à sua voz para manifestar o seu amor de maneira magnífica àqueles que precisam. Por isso eu quero te incentivar
gravar com esse simples vídeo, que talvez não tenha sido tão simples, porque, meu Deus, o tanto que eu demorei para decifrar para vocês a respeito da genealogia, que não tem edição que vai conseguir cortar isso aqui direito. O que eu queria mostrar para vocês na tentativa de um vídeo simples é justamente esse. Deus está doido para impactar pessoas com esses cliffhangers, com esses ganchos, com essas pequenas histórias. É justamente isso. Deus está trazendo um novo ambiente. Deus quer usar você nesses detalhes. Então seja sensível, abra os seus olhos, veja como um designer, veja como Deus vê. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e na sua caminhada com Deus, e que tenha mostrado um pouco da minha área de trabalho também, como eu vejo o mundo e como isso me ajuda tanto espiritualmente como naturalmente. E eu quero te incentivar a ser sensível a Deus também, para que nós possamos criar nesse reino pessoas que realmente sabem o que está acontecendo, sabem os desígnios do supremo designer do universo. Beleza? Espero que no próximo vídeo, ainda essa semana, que Deus abençoe você. Até mais.